Seria um bom início de vídeo. Acho que eu podia dar um oi antes de entrar. Sem eu pisar no formigueiro. Olha ali. Mas não subiu. Pisei no formigueiro. Bom dia, Bom dia, dia. galera. Tudo Olá, beleza? tudo bem? Hoje é domingo e estamos partindo para a igreja. É isso aí. Valeu. Estopar no Estopar no stop. Então, gente, a gente tá indo pra igreja agora. E se tiver alguma coisa legal no caminho, a gente mostra. Na verdade, tem coisas legais no caminho. Tem. Mas enfim. A gente tá gravando esse vídeo pra deixar registrado aqui e compartilhar com os amigos também, com a família, como tem sido esses primeiros meses. Agora em outubro vai fazer 3 meses que a gente está aqui nos Estados Unidos, morando no Alabama. Eu ia falar em Tuscaloosa, mas na verdade a gente não mora em Tuscaloosa, a gente mora em Northport, que é uma cidade do lado. É que aqui não tem bairros, daí... Só que as cidadezinhas pequenas são muito próximas. São igual os bairros, na verdade, se olhar no Brasil os bairros, mas aqui cada bairro é uma cidade. Isso, exatamente. Só que a gente mora... A nossa casa é quase na divisa com a outra cidade, assim, porque a gente vai passar por uma ponte que já é a outra cidade, a cidade de Tuscaloosa. Seria o bairro do lado. Isso. Por exemplo, quem é de Blumenau, da nossa cidade, é quase como se fosse na FURB e nós morássemos ali no Shopping Parque Europeu, depois da Via Express. Mais ou menos isso. Isso, bem Comparação. próximo. E aí a igreja que a gente vai, que a gente tá indo agora, é em Tuscaloosa, na verdade, não é na nossa cidade, né? Mas é uns 10 minutinhos de carro, às vezes até menos, né? Se tem menos trânsito. Sim. Enfim, então a gente chegou nos States, como muitos de vocês sabem, dia 25 de julho de 2023, né? E a gente desembarcou em Atlanta, que é um aeroporto bem grande e era um dos mais próximos pra gente depois ir pra onde a gente ia, né? E aí quando a gente chegou lá em Atlanta, nós já tínhamos um casal de amigos nos esperando, né? O Toninho e a Jane. E foi muito legal, né? Chegar e ter alguém recepcionando. Teve até uma plaquinha de welcome. É verdade. E eu trouxe a plaquinha, acho que a gente pode colocar o vídeo aqui da chegada também pra vocês verem. E aí a gente passeou um dia e meio mais ou menos em Atlanta, né? Claro que a gente chegou bem cansado, porque o voo a gente ficou quase 24 horas viajando no total, assim, né? A gente saiu de Navegantes numa manhã de domingo. Na manhã de domingo. E aí a gente foi pra São Paulo, e em São Paulo a gente ficou, sei lá, um dia inteiro quase. Um dia inteiro em Guarulhos. Das 9 da manhã às 10 da noite, mais ou menos. Isso, das 9 às 10. E aí a gente embarcou e viajou a madrugada toda, né? E chegou em Atlanta pelas quase 8 horas da manhã de Atlanta. Então foi um voo de 9 horas, mais ou menos. Que foi bem tranquilo, né, amor? Foi bem tranquilo. Eu acho que foi bem tranquilo, assim, não teve muita turbulência. Era confortável, né? Sim. Bem confortável. E a comida era bem boa também, e tinha comida sendo servida assim com bastante frequência, o que foi bem bacana. E a gente até tinha levado algumas coisinhas pra comer, e eu acho que a gente acabou não comendo, e a gente comeu depois. Bom, então, meu braço tava doendo e eu tive que segurar diferente. Tive que dar um corte. E aqui é o nosso caminho da igreja, só pra vocês verem, a gente tá indo. E também é o caminho que a gente vai pra ir pra universidade. Ai, deixa eu mostrar esse aqui. Ó, um outro nome. Esse aqui é a Courthouse. A gente teve que entrar nesse prédio aí pra fazer um documento. Então, a gente chegou em Atlanta, né? E aí a gente deu uma passeada por Atlanta, um dia e meio mais ou menos. E a gente visitou o aquário de Atlanta, que é muito top, né? Bem legal. É um lugar, assim, quem vier tem que visitar. Tem o show dos golfinhos. O show dos golfinhos. A gente viu aquela baleia que acho que é beluga que chama, que é gigantesca, e elas brincam uma com a outra e brincam com bola. Vale a pena, legal. É bem legal. A gente coloca um pedacinho do vídeo que tiver aqui. E aí a gente visitou também o Museu da Coca, que foi assim... Foi legal também, foi legal. Né? Talvez a gente tava com uma expectativa maior. Assim, é legal, não vou dizer que não é. Deu pra tomar vários tipos de refrigerante diferente, que são vendidos em outros lugares do mundo todo, né? Mas
Mas nenhum é foi- tão bom quanto o do Brasil, geralmente. Ó. É verdade. Coca e o Guaraná, né? Que não tinha lá, mas o Guaraná ainda. É porque a gente tá acostumado, né? Aqui começa a região mais central do campus da universidade, que eles chamam de Strip, que é onde tem alguns barzinhos, alguns restaurantes. Isso aqui em dia de jogo vira uma loucura também. E a gente acho que vai passar perto do estádio, né, amor? Vamos passar na frente. E os carrinhos que o Thiago gosta. Ah, sim. Aqui, quem gosta de carro, aqui tem por toda parte. Olha o retrovisor desse carro. Aqui as pessoas não tratam muito bem esses carros. Sim, o Thiago fica com o coração na mão. E, enfim, a gente foi pra North Carolina, na cidade de Charlotte, que é uma cidade bem grande de North Carolina e bem bacana, bem legal. E a gente ficou um tempo na casa do Toninho e da Jane pra se organizar, pra começar a comprar as coisas pra nossa casa, porque a gente tinha que montar uma casa do zero, né? E foi muito bom ter esse apoio, porque a Jane principalmente sabia onde comprar as coisas mais baratas, a gente garimpou bastante coisa. A gente... Ah, aqui é o estádio, olha só. Olha o estádio. Vamos lá. O elefantinho, University of Alabama. E aqui, a gente tava ontem aqui. Foi o primeiro dia que a gente veio ver um jogo. Esse aqui é o Brian Denny Stadium. Muito show esse. E a igreja fica tipo na mesma rua do estádio. Ela fica atrás do estádio, dá pra dizer? Sim, próximo, né? Atrás do Não bem estádio. atrás, mas próximo. Ah, olha só. Aqui é o cemitério. Que é do lado da universidade. Ele é bem antigão. A gente deu uma volta nele esses dias. Sim, tem gente enterrada desde 1700. Bom, aí a gente ficou um tempão em North Carolina e a gente comprou o carro lá em North Carolina. Só que ele demorou um pouco pra ficar pronto, pra gente poder viajar com ele. Então a gente veio pra Tuscaloosa uns 10 dias depois, na verdade, da gente ter chegado nos Estados Unidos, com o carro do Toninho e da Jane, né? Com o carro que ainda não era o nosso carro. Aí a gente começou a doideira aqui de achar lugar pra morar, né? Porque a gente resolveu pegar aluguel aqui. Por quê? Porque qualquer lugar que a gente pegasse, a gente ia ter que ficar no mínimo uns 6 meses, né? Porque os contratos não são menos de 6 meses de aluguel. Então a gente estava muito inseguro de alugar algo do Brasil e ficar num lugar que não fosse bom, que fosse ruim. Como é uma cidade universitária, tem lugares que tem muito estudante morando, então poderia ser barulhento, poderia ser cheio de bagunça, enfim. Então a gente resolveu pesquisar. Quando a gente estava lá na casa do Toninho e da Jane, a gente pesquisou. Ah, olha só, aqui, deixa eu mostrar pra vocês a frente da igreja que a gente vai. Essa é a Calvary. Calvary Baptist Church. Aqui é uma capelinha e aqui é a igreja mesmo. Assim, olhando, não parece, mas ela é muito grande. Não só a parte de culto, mas a parte de dentro, assim, que tem salas, tem auditórios lá dentro. Acho que aqui dá pra ver um pouquinho da extensão do prédio lá atrás. Tem uma escolinha de kindergarten, né? Pra crianças. Tem mais um anexo aqui do lado. Tem um anexo aqui, essa parte branca aqui, mais baixinha, é o anexo da Calvary. E um estacionamentão. Olha, E o aqui. estádio lá. Aqui é o estádio ainda que a gente tava passando do lado. E a gente vai achar um lugarzinho pra estacionar. Chegamos. Já tá bem cheio. Nossa, tá bem cheio hoje. Porque faltam 4 minutos pro culto começar. E aí, pessoal, beleza? Nós acabamos de sair da igreja, então nós vamos continuar o caminho para vocês acompanhar com a gente aqui. A Thalita vai continuar contando, a gente vai continuar contando um pouquinho para vocês de como tá sendo. Eu tava falando sobre o desafio da gente achar um lugar pra morar, né? A primeira semana que a gente ficou aqui em Tuscaloosa, a gente pegou um hotel e a gente ficou... reservou uma semana, né, pra gente conseguir organizar, procurar e ver com calma o lugar que a gente iria morar. E era uma semana antes também dos meus estudos começarem na universidade, né? Então era aquela semana que a gente tinha. A gente começou a visitar alguns lugares que eu já tinha visto pela internet e tal.
Mas a gente não gostou meio que de nenhum, assim, né? Sim. Porque todos eram condomínios de apartamentos. E aqui não tem muito prédio grande, assim, alto, com apartamentos. O máximo é, sei lá, 5, 6 andares, não tem muito, assim. E os lugares eram muito... Ou era de 1, 2 andares, eles eram meio esquisitos, assim, não sei, tinha um movimento estranho de pessoas, alguns deles. Ou alguns a gente via que eram em regiões que iria ter muito barulho, que iria ter muito estudante, que ia ter muita gente andando pra lá e pra cá. Alguns aqui nessa região próximo do estádio também. Alguns por aqui. Até acho que a gente vai passar por alguns que eu vou mostrar mais ou menos como é que eram esses condomínios, assim, ó. Tipo, aqui tá passando por um prédiozinho, ó, que é normalmente alugado aqui. Tipo assim, ó. Alguns lugares até eram bonitinhos, só que parece que o dia a dia, assim, não ia ser muito bacana. Aqui também tem um desses, sabe? E aí a gente foi procurando, foi visitar vários lugares. E quando a gente estava chegando aqui em Tuscaloosa, eu recebi um e-mail pela lista da universidade, que eles mandam e-mails específicos para alguns departamentos, né? E aí meu departamento de inglês, e eu recebi um e-mail de uma das diretoras do departamento, e ela falou que o marido tinha um lugar, estava disponível para alugar, e quem quisesse era só entrar em contato e tal. E a gente entrou em contato com essa pessoa, e aí a gente foi lá, e era em Northport, não era em Tuscaloosa. E a gente gostou bastante, porque não era um apartamentozinho, assim, como esses outros que a gente estava vendo. Era uma casa mesmo, e ela é uma casa numa região bem residencial, que tem famílias, pessoas com filhos. E até o locatário falou que é uma região que tem bastante professores da universidade que moram, ou que tem alunos mais de graduação, né, como de pós-graduação, no caso, como eu, de mestrado, de doutorado. Então era uma região mais tranquila, e realmente é uma região bem tranquila, né? Bem silenciosa, né? Bem tranquila. Não era longe também, né? É uma região perto, mas fica de um outro lado onde já não pega tanto a muvuca, né? E tem tudo que a gente precisa, assim, né? Tem a academia perto, tem mercado. Claro que tudo tem que fazer de carro aqui, porque as cidades, elas meio que são feitas para você andar de carro. Não tem muitos lugares que são, assim, para caminhar, mais perto da universidade mesmo, que tem aí esses condomínios, e tem algumas coisas próximas de mercado, de farmácia para você ir. Mas, no geral, as pessoas usam muito carro para tudo, assim, né? E no Brasil a gente também usava carro para tudo, né? Também, nós também não era a mesma coisa, Então a gente gostou bastante desse lugar que a gente está morando, e aí a gente conseguiu resolver isso, né? E a grande dificuldade do começo é que você tem muitas burocracias para resolver. Isso eu quero mostrar uma igreja bem linda que tem aqui. Olha só, é a igreja presbiteriana. Ela só tá aqui desde 1820. 200 anos a igrejinha tá aqui. Olha só que coisa linda. E o começo, ele é muito assim, porque a gente tem que resolver muita burocracia, né? E é tudo, claro, em inglês, óbvio, né? E por mais que eu tenha o conhecimento da língua, mas é diferente quando você tem que falar sobre seguro de carro, documento, seguro-saúde, coisas que nem em português eu via, basicamente, né? Até porque a maioria das coisas é sempre o Thiago que via. E termos que eu nunca pesquisei sobre esse tipo de termos, nunca precisei falar sobre eles, então foi um pouco desafiador nesse sentido, né? Então a gente teve que ir atrás de várias coisas, liga a água, descobre como é que faz para pagar água, descobre como é que faz para pagar isso e aquilo, enfim. E então foi um pouquinho desafiador nesse começo, né? Liga a internet, compra chip de celular, enfim, são vários detalhes, assim. Parte de burocracia, né? Tudo. Carteira de motorista, que foi um terror. Foi um desafio. Pra mim foi um desafio. O Thiago já fez, eu ainda não fiz a minha carteira de motorista. Essa parte do inglês pra mim tá sendo um desafio, né? Mas eu tô já aprendendo, né? Tô desenvolvendo, mas no início pra fazer a carteira e tudo foi bem complicado. Talvez a gente pode até fazer um vídeo específico falando como é que faz, né? Se vocês quiserem
colocar nos comentários aí, né? Tipo, às vezes aqui para nós algumas coisas vão se tornando normais, mas se vocês quiserem saber mais, né, sobre como funciona, né, a compra do carro, a carteira, outras coisas aqui de moradia, tudo, a gente pode fazer vídeos específicos mais detalhados, né, com os tópicos certinho, valores, algumas coisas assim. E depois que a gente tava mais ou menos um mês, assim, se estabelecendo aqui, aí que a gente voltou pra Charlotte pra buscar o nosso carro mesmo, né? E aí viajou 8 horas até lá e daí depois viajou de volta 8 horas, ficamos no final de semana lá, mas é bem diferente viajar aqui dentro, assim, Sim, uma viagem de 1 hora no Brasil, 1 hora, 2 horas, vamos colocar. Aqui a viagem de 8 horas, mais ou menos, ela tem o mesmo cansaço quase do que uma viagem de 2 horas no Brasil, né? No Brasil o trânsito, ele vai mais, para, né? Você fica com mais atenção. Aqui os carros têm tudo piloto automático, você vai, quer ver, a Thalita pode mostrar, olha, mostra na frente como funciona. Aqui você coloca na velocidade, no piloto automático, e todo mundo meio que viaja junto, tá vendo? Então todos os carros, eles viajam, os carros de trás, os carros da frente, todos viajam na mesma velocidade. Então você não fica muito freando, parando, né? Não tem essa atenção, esse estresse às vezes que você tem de ficar parando e freando e com muita atenção. A distância também dos carros, você pode deixar uma distância maior, então fica um pouco mais tranquilo, né, para viajar, então não dá um cansaço tão grande. E as ruas são bem largas, as pistas também, né? E aí eu acho que foi depois que a gente fez essa outra viagem que a gente começou a estabilizar mais a nossa rotina, assim. Porque até então eu tava começando ali a aula e o estágio na universidade, mas sempre tinha alguma coisa pra gente resolver, sempre depois a gente tinha que sair à tarde, tinha que resolver alguma coisa, então tava sempre, a gente sempre tava tendo muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver. Então agora, né, eu acho que no último mês que a gente pode dizer que a nossa rotina assim se estabilizou e aí a gente tá conseguindo ter mais uma continuidade assim do dia a dia, né? Tá mais tranquilo assim. Outra igreja. Essa aqui é uma igreja que tem pertinho da nossa casa, mas a gente não veio ainda, acabou não visitando. O Thiago vem aqui na verdade pra Fazer as aulas fazer aula de inglês, né? Não deu pra ver muito. E tem uma vizinha cheia com um jardim cheio de coisa aqui. Bom, e essa é a ruazinha da nossa casa. Bom, e a gente encontrou, né, uma igreja. Antes da gente vir pra cá a gente já estava pesquisando uma igreja que a gente pudesse ir, porque é algo que é bem importante pra nós, né? Então a gente pesquisou uma igreja que fosse perto da universidade, que tivesse mais essa relevância assim para a comunidade, né? Que a gente soubesse que teria coisa que a gente pudesse participar e tudo. Então a gente tá indo nessa igreja que se chama Calvary, é uma igreja batista, ali perto, fica bem pertinho da universidade, como vocês viram. E é bem interessante assim, que eles fazem muitas coisas para a comunidade, eles interagem muito com a universidade. Então a gente já acabou conhecendo várias pessoas, não tanto de ir nos cultos, porque eles, né, são um pouquinho mais na deles, assim, não vêm muito conversar e tal, os mais novos principalmente. Mas eles têm organizações que fazem coisas para alunos internacionais. Então eles são muito de ajudar, de fazer. Então, por exemplo, o Thiago está tendo aula de inglês lá na igreja, né, durante a semana. E tem uma organização que junta, que é várias igrejas, na verdade, que se juntam, são famílias que se juntam para ser como se fosse uma friend family, eles falam, uma família amiga que dá apoio para aluno internacional em qualquer coisa assim que eles precisarem de informação, enfim, e para acolher também, para a gente conhecer um pouco mais da cultura, saber como é que funcionam as coisas. Então é bem interessante assim essa forma deles agirem, né? A gente também foi numa tem várias organizações e daí uma delas fez também uma cooking class, né? Uma aula foi bem legal. de culinária, assim. Aí a gente aprendeu a fazer quiche, que a gente até não é difícil fazer, mas foi legal, assim, né? Era para iniciantes, né? Para iniciantes, e para poder praticar o inglês também, para conhecer pessoas novas. Então tinha pessoas de outros países, da Turquia, do México, da Palestina,
E aí tinha as mulheres que fazem parte da organização, os maridos também fazem, mas eles não estavam lá naquele dia. Mas elas sempre muito gentis, sempre querendo ajudar, perguntando se a gente tem alguma coisa que a gente precisa, sempre com muita curiosidade, né, de onde é que a gente veio, contar um pouco de como é o nosso lugar, a nossa origem, enfim, o lugar que a gente morava. Então são pessoas que acolhem bastante, assim, a gente tem encontrado muitas pessoas assim bem acolhedoras, né, amor? Sim. E nós temos uma família que foi, como é que foi assim, matched, que foi designada para nós, digamos assim, para ser a família que vai nos direcionar no que a gente precisar. A gente sabe que pode ligar para eles ou mandar mensagem se a gente tiver alguma dúvida, tiver alguma questão. E a gente foi jantar na casa deles já, a gente foi também assistir um jogo de futebol da filha mais nova, eles nos convidaram. E então de vez em quando a gente vai poder fazer alguns eventos, algo assim junto com eles, e é uma família assim de referência se a gente precisar de alguma coisa. Mas eles não são a única, né? Porque tem outras pessoas, tem também muitas professoras, né, que dão aula ali nas igrejas que o Thiago tá indo em 2 igrejas fazer aula, né? Não frequentar, digo fazer aula. Que convidaram a gente para ir na casa deles, nós já jantamos, né, uma vez na casa deles, fomos ver um jogo de futebol também da filha de outra professora, a gente conheceu, né, os maridos, os filhos, a família toda, então acabou, na verdade a gente está vendo assim que a receptividade é muito boa, né, então o que até dá mais vontade, no meu caso, né, a Thalita já conversa bem com eles, com as crianças, mas eu me dá mais vontade ainda de aprender o inglês, né, tá junto para estar em contato com eles, porque eles são muito legais, né, fazem questão sempre de estar explicando a gente, inserindo na cultura, né, americana, explicando como funcionam as coisas. Então dá para ver, eles são muito, muito receptivos. Então a gente tem visto isso, né, aqui. As pessoas são muito abertas, então, para receber, né, e tudo. E isso acaba dando mais vontade de a gente conhecer eles, né, tá mais junto e tudo isso. Então tem sido uma experiência bem legal. E na universidade também as pessoas são bem bacanas. A maioria da turma que estuda comigo, assim, que faz o mestrado, né, que começou e vai terminar, que é para terminar junto, são pessoas, a maioria veio de fora também, nós somos em 8, eu acho, e só tem 2 duas que são americanas, o restante é de outros países também, Turquia, Rússia, Gana, Nigéria, e também são pessoas, né, que estão aqui, a maioria deles, na verdade, está sozinho, né, sem família. Eu sou uma das únicas acho que eu sou a única que é casada. Acho que eu sou. Então, eles também estão sempre querendo estar junto, participando das coisas, e são bem abertos, bem bacana, assim. Os professores, a gente foi jantar na casa de uma professora, né, que ela convidou todos os alunos para irem lá. Então, de vez em quando eles estão marcando algumas coisas, assim, nem sempre a gente consegue ir, mas é um ambiente bem interessante, assim, um ambiente que a gente conhece também muitas pessoas diferentes lá. Também tem bastante gente de vários lugares. E tem alguns eventos acontecendo que são oportunidades de conhecer pessoas novas, né? Nas minhas aulas de inglês, por exemplo, que eu faço, são 2 dias na semana e tem, ao todo, eu sei que numa tem em torno de 22 países. Pessoas de 22 países. Deve ter no total, assim, umas 40, 50 pessoas. E no total desses, assim, tem em torno de 22, acho que tinha até mais 2 países no último, acho que tem uns 24 países, mais ou menos. Então tem gente de todo lugar. É bem interessante isso, assim, poder conversar com pessoas diferentes, né? Em outro momento a gente pode falar mais específico o que a gente descobriu de alguns países, talvez conversando com algumas pessoas, né? Mas no geral é isso, gente. A gente queria compartilhar com vocês que a gente tá bem, que a gente sabe que vocês nos apoiaram muito no momento de mudança, né? Em oração também. Verdade. E de várias formas, vários amigos ajudaram de várias formas, família também, sempre apoiando, sempre junto. Isso é bem importante para nós. E a gente já tá, agora vai entrar no 3º mês, né? Então, assim, claro que a saudade vai começar a aumentar. Então, vocês podem, por favor, comentar, né? O que vocês quiserem, o que vocês acharam, para interagir um pouco com a gente, assim, a gente poder sentir que tá perto. É isso aí. Estamos bem, tá tudo certo, graças a Deus, né? Tem mais detalhes até desses primeiros meses, né? Mas acho que às vezes alguns detalhes a gente pode gravar, que nem a gente comentou antes, alguns vídeos, né? Mas no resumo estamos muito bem, graças a Deus, né? Deus está cumprindo o propósito dele, né? O que ele nos chamou aqui também, nós somos sempre, né, dependentes dele. E é isso aí.
Mãe, tô bem, tá tudo certo, ó, tem casaquinho, tá frio, mas tá tudo certo. E é isso aí, um abraço pra todos vocês aí, Tchau, nossos gente, amigos. Um beijo. beijo, tchau.